Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, caro amigo, estamos agora a chegar ao capítulo 4 do Evangelho de São João. E neste capítulo 4 nós vamos ver uma história extremamente interessante. Nós, no último capítulo, vimos como Jesus Cristo foi enviado do céu à terra para salvar a humanidade, para salvar cada um de nós. Pois cada um de nós estava condenado e estamos condenados enquanto não aceitamos pela fé olhar para Jesus Cristo. Neste capítulo 4 nós vamos ver uma ilustração bem prática daquilo que Jesus Cristo tinha dito anteriormente, que ele tinha vindo para salvar a humanidade, para salvar a todos. Então encontramos uma história muito curiosa, talvez uma das histórias que vão trazer então um sabor diferente aqui à presença de Jesus no nosso meio. Vamos encontrar Jesus Cristo num certo percurso da sua vida e vamos ver o que o texto bíblico diz a partir deste capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirou-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Vemos aqui como o texto bíblico nos diz que era necessário primeiro que Jesus passasse por Samaria. Mas por que era necessário Jesus passar por ali? Porque havia ali um povo profundamente necessitado. E Jesus não abandona aqueles que são necessitados. Essa era a razão pela qual era necessário Jesus passar pela Samaria. Os samaritanos eram um povo que ainda eram descendentes das tribos de Israel. As 10 tribos de Israel foram espalhadas pelo mundo fora na altura em que a Assíria conquistou a terra de Israel. Não sei se está lembrado desse período da história de Israel, nem sei se conhece, mas eu estou a relatá-lo exatamente para o colocar no contexto. Durante alguns anos, então, a Assíria colonizou, ocupou o espaço do povo de Israel. Ele levou cativo vários habitantes da terra, levou uma grande parte dos judeus, foram levados cativos para outras partes do mundo que os assírios tinham conquistado. E foram colocados ali naquele território de Israel outros povos com os quais os judeus se misturaram. Foram contraindo matrimónios, foram se casando, e então esses casamentos mistos, podemos dizer assim, deram origem então ao povo samaritano. O povo samaritano, diziam eles que de alguma forma respeitavam ainda a lei de Moisés. No entanto, eles tinham o seu próprio templo. Eles adoravam de alguma forma o seu próprio Deus, podemos dizer assim. Mas Jesus reconhece as necessidades espirituais deste povo. E por isso, o texto bíblico diz que havia necessidade de Jesus passar ali, por Samaria. E vamos ver que, de facto, esta passagem de Jesus ali por Samaria é extremamente importante e vai revolucionar ali uma cidade. E diz o texto no verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus então chega a um lugar histórico, um sítio que de facto tinha grande importância para o povo de Israel. E ele sentou-se ali à beira daquele poço, o poço que o próprio Jacó tinha escavado. E Jesus estava cansado, tinha fome, tinha sede, e procurava assim, de alguma forma, mostrar a sua humanidade. E é através destes textos que nós reconhecemos como o próprio Deus se limitou por amor de cada um de nós. Era perto do meio-dia e Jesus estava ali sozinho, esperando que os seus discípulos que tinham ido à cidade comprar alimentos chegassem. E ali vemos Jesus com sede, cansado, só, à espera dos alimentos. Ele que era o Deus do universo, feito homem. Ali estava Jesus. Jesus
fazia milagres que só Deus podia fazer. Mas, no entanto, ele tinha características que mostram claramente a sua humanidade. E de imediato Jesus vê uma mulher que se aproxima. Talvez ela achasse estranho estar ali aquele homem, ali sentado àquela hora do dia. Pensava que se tratava de um homem qualquer, um homem comum, um judeu que eventualmente estaria ali de passagem. Mas certamente esta mulher não entendia que este encontro com aquele homem iria transformar a sua vida para sempre. Iria trazer à sua vida a eternidade. Iria trazer a este relacionamento algo que iria mudar completamente o seu futuro. Ela ia se dirigir para o poço simplesmente para tirar água. E ela não se apercebia que aquele momento, aquele gesto que ela iria fazer, iria mudar toda a sua vida por completo. E começa então o diálogo, começa então o relacionamento entre Jesus e esta mulher samaritana. E Jesus diz: dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o próprio texto bíblico diz porque é que a mulher ficou tão surpreendida. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui vemos que começou então um diálogo entre Jesus Cristo e esta mulher. Os samaritanos, pelas razões que eu já descrevi atrás, não se relacionavam com os judeus, pois os judeus consideravam então que eles deveriam ser completamente puros, não deveriam se ter misturado com outras raças, com outros povos. Os samaritanos, no entanto, tinham contraído matrimónio entre vários povos e por isso eles tinham ficado à parte. E então, por esta rivalidade, os samaritanos e os judeus não se davam. Estes dois povos estavam de costas voltadas, não se comunicavam. Era praticamente impossível um judeu falar com um samaritano. Havia um ódio de vários séculos, de várias gerações. E agora Jesus está ali para mostrar que Ele é o Deus que veio salvar todos. É aquele que desceu à terra para trazer a salvação ao homem. Seja ele samaritano, seja ele judeu, seja ele gentil ou grego, romano, não interessaria. O que interessava é que o homem se pudesse relacionar com Deus. Os judeus, de alguma forma, eram um povo bastante separado, um povo que achava que era superior aos outros povos, pois tinham tido a revelação de Deus. E Jesus Cristo veio para mostrar exatamente que esses preconceitos raciais não têm espaço debaixo do nome de Jesus. Vemos que, em primeiro lugar, Jesus Cristo veio para aproximar o homem de Deus, reconciliar o homem com Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus Cristo veio para aproximar os homens uns dos outros. Independentemente da cor, da raça, da etnia, Jesus Cristo veio para mostrar que aqueles que estão em Cristo são um só. Veio unir os salvos por causa do seu nome, aqueles que estão debaixo, de facto, da sua bandeira e aqueles que se chamam o seu povo. E foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Agora nós vamos encontrar aqui no capítulo 4 do Evangelho de São João, no verso 10, vamos olhar para ele. E replicou-lhe Jesus: se conheceram o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde depois tens água viva. És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Esta mulher não entendia o que Jesus estava a querer dizer. Ela pensava que Jesus estava a falar, talvez, de algum processo mágico de fazer subir a água até cá acima, algo que Jacó não conseguiu fazer. Para ela, aquele homem com quem ela conversava não poderia, de forma alguma, ser maior que Jacó. Essa mulher colocava o velho patriarca acima de Jesus Cristo, fazendo o mesmo que talvez muitos religiosos hoje fazem. Confundem os seus líderes, confundem os líderes religiosos com o próprio Jesus Cristo. Por vezes dão mais importância aos ensinos desse líder religioso ou fundador de um grupo ou de uma seita do que aos ensinos que Jesus Cristo deu. Muitas vezes isso acontece, infelizmente. O que acontece a esta mulher aqui? Ela achava que Jacó era muito mais importante do que Jesus Cristo. Ela considerava que os feitos que Jacó tinha feito eram bem mais importantes que aqueles que Jesus poderia alguma vez fazer. Afinal de contas, quem era aquele homem com quem ela conversava? Então Jesus lhes diz:
Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E é essa água que Jesus está a oferecer a cada um de nós. É a água viva, a água que surge do próprio Jesus Cristo. Esta água que surge da sua palavra, esta água que vem do Espírito de Deus. Mas como é que terá reagido esta mulher a estas afirmações de Jesus? Vamos ver o que diz o texto. E diz assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Vemos que mais uma vez esta mulher continuava sem compreender muito bem o que Jesus estava a querer dizer. Ela continuava a relacionar a conversa de Jesus com o não ter que trabalhar, com não ter que ir ali àquele poço buscar água. E Jesus vai então entrar agora numa área bem particular da sua vida. Aliás, é o que Jesus faz. Muitas vezes Ele nos confronta de uma forma direta com a nossa vida, com aquilo que nós temos feito, com aquilo que nós temos decidido. E por vezes é chocante as palavras de Jesus. Talvez, se você já tem ouvido este programa, por vezes talvez você se sente incomodado com as palavras que ouve. Talvez elas mexem consigo de tal forma no seu íntimo que é incomodativo, como foi para esta mulher aquilo que Jesus Cristo fez. Jesus colocou o dedo na ferida, como se costuma dizer. Nós vimos no capítulo 2 que Jesus conhece perfeitamente as pessoas com quem Ele lida. Não é necessário que as pessoas lhe dessem muita informação, não é necessário que elas fizessem ali um diagnóstico de quem elas eram. Jesus sabia exatamente com quem estava a falar. Jesus compreendia exatamente esta mulher, como ela era pouco comprometida nas suas relações. Já tinha tido 5 homens e de facto aquele com quem ela vivia agora não era seu marido. Jesus a conhecia bem. Mas isso não vai prejudicar de forma alguma a comunicação que Jesus tem com ela. Jesus sabe quem nós somos, no nosso íntimo, quando mais ninguém está a ver. Talvez nem a sua esposa ou o seu marido ainda conseguiu entrar no seu íntimo, do seu coração. Talvez você, como pai, não conheça o coração dos seus filhos, nem os seus filhos, o seu coração e os seus pensamentos. Mas Jesus conhece. Jesus entra no nosso íntimo e muitas vezes Ele revela coisas que nós não gostaríamos, nem nós próprios, de lembrar. E é exatamente por isso que Jesus Cristo nos veio salvar. Ele não veio para nos condenar, como nós vimos nos últimos programas. Ele veio para nos libertar, para nos dar a possibilidade de andar de cabeça erguida. A palavra de Deus nos diz no livro de Romanos que quem é que nos pode acusar se é Deus quem nos justifica? Mesmo das coisas que nós talvez temos vergonha do passado. Talvez esta mulher tinha vergonha de viver esta vida, por isso ela nem queria um novo casamento, para não ter de novo que passar por todo aquele processo de divórcio. E por essa razão Jesus coloca o dedo na sua ferida. Diz: mas exatamente o que é que tu estás a fazer à tua vida? Jesus veio para libertar. E diante desta situação, diante de Jesus ter colocado o dedo na ferida desta mulher, ela reage. Senhor, diz ela, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Esta mulher é muito interessante. Provavelmente ela é muito parecida consigo e comigo. Sempre que alguém nos confronta com a nossa vida, sempre que alguém nos aponta alguma coisa que não está certa em nós tentamos fugir da conversa. E esta mulher, Jesus confronta-a com o seu pecado e ela diz: Mas Senhor, vamos falar de outro assunto, vamos falar de religião, vamos mudar de assunto, porque isso está-me a incomodar tanto. Não toques, por favor, nessa área da minha vida. Talvez você é religioso, talvez você até vai à igreja, vai à missa, tem o seu ritual, o seu relacionamento com Deus. E quando chega à altura de Jesus pôr o dedo na ferida, como fez com esta mulher, vai dizer: Senhor, vamos falar de religião, vamos falar quem é a religião certa, qual é a religião errada, qual é o caminho a seguir, afinal de contas, o que é preciso para nos relacionarmos contigo. Mas, por favor, não me toques nesta área da minha vida.
É o que esta mulher está a dizer por outras palavras. Ela tenta fugir para o assunto religião. Mas Jesus Cristo não deixa esta mulher sem resposta. E para nós compreendermos um pouco melhor a resposta de Jesus, nós vamos usar uma outra tradução da Bíblia. Diz assim: acredita que te digo, mulher, chegou o tempo em que todos podem adorar o Pai sem ser neste monte ou em Jerusalém. Vocês, os samaritanos, adoram a Deus sem o conhecerem. Nós, os judeus, sabemos quem adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, chegou o tempo em que todo aquele que adorar o Pai como deve ser, o deve adorar espiritualmente e em verdade, assim como o Pai quer que o adorem. Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Vemos aqui como Jesus Cristo vai responder às perguntas desta mulher. Vai mostrar que o importante da adoração é a atitude do nosso coração, é adorá-lo em espírito e em verdade. Não tem tanto a ver com o lugar, com o espaço geográfico. Não tem tanto a ver se é Jerusalém, se é na cidade A, B ou C, se é no determinado lugar com umas paredes assim, umas janelas assado, ou se é no recôndito do nosso quarto. É a atitude que revela de facto como nós adoramos a Deus. Se estamos a adorar a Deus em espírito ou não. Deus é espírito e importa que a adoração deve ser feita em espírito. Esta mulher estava completamente errada na prática da sua fé, da sua religião, pois ela estava presa às formas, ela estava presa ao conteúdo, aos rituais, e ela não percebia que a sua vida estava a ir contrário aos princípios que Deus ensinava. Ela era uma mulher que vivia sem compromisso com os seus maridos e com aquele homem com quem ela vivia. Podemos dizer que ela não respeitava talvez muito as relações. Era uma mulher que estava praticamente pouco preocupada com isso. No entanto, ela estava a tentar preocupar-se ou falar sobre religião. Não interessa muito esse tipo de coisas. Deus olha para o nosso ser. Deus olha para o nosso caráter. Não tanto para a forma como nós expressamos isto ou aquilo. O que interessa de facto é o conteúdo, é o nosso coração. Por isso, a adoração deve ser feita em espírito. Mas ela não deve ser feita só em espírito. Deve ser feita também em verdade. Deve ser feita sem hipocrisia. Deve ser feita sem falsidade. Não podemos dizer que adoramos a Deus quando na realidade depois estamos a viver completamente fora dos princípios de Deus. Então é necessário nós adorarmos a Deus em verdade também. Se Deus nos diz que a nossa relação com Ele passa pela pessoa de Jesus Cristo, se Deus nos diz que a nossa relação com Ele passa por ter um caráter como o de Cristo, se a nossa relação com Deus passa por aí, nós temos que procurar olhar para a nossa vida. Não basta ter simplesmente o ritual de ir à igreja, de ir à missa. Não basta simplesmente fingir. É necessário realmente ser. Por isso a adoração a Deus deve ser feita em espírito e em verdade. Então esta mulher volta-se para Jesus e diz: sei que o Messias, isto é, o Cristo, há de vir. Quando Ele vier, há de explicar-nos todas essas coisas. Esta mulher até acreditava que o Messias haveria de vir. E ela, de alguma forma, até estava na expectativa que isso acontecesse. E Jesus dá-lhe a resposta e disse: tu estás a falar com Ele, sou eu mesmo. E o versículo seguinte ainda diz: nisto chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram a falar com uma mulher. Mas nenhum se atreveu a perguntar à mulher: que pretendes dele? Ou a ele: por que estás a falar com ela? A mulher então deixou o cântaro, correu à aldeia e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será este o Messias? Eles saíram da aldeia e foram ter com Jesus Cristo. Entretanto, os discípulos teimavam com Jesus para ele comer qualquer coisa. Mas ele respondeu-lhes: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe de comer? E disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a obra que me mandou fazer. Vemos como Jesus Cristo várias vezes mostra qual era o seu propósito de vida. E de facto a sua satisfação, aquilo que ele necessitava era que as pessoas reconhecessem quem ele era e pudessem se relacionar com Deus. O texto continua a dizer:
Não dizem que falta 4 meses para o tempo da ceifa? Pois eu digo-vos, levantem os olhos e vejam que as searas estão brancas para a ceifa. Jesus mostra que o tempo estava a chegar. E continua no verso 36, o ceifeiro recebe o seu salário e recebe o grão para a vida eterna. Tanto o que semeia como o que ceifa ficam contentes. É bem verdade que o que diz o ditado, um é o que semeia, outro é o que ceifa. Também eu vos enviei ceifar em campos que não trabalharam. Outros cansaram-se a trabalhar e vocês recolheram o fruto do seu trabalho. Vemos como Jesus Cristo quer ensinar os seus discípulos acerca da forma como os cristãos devem trabalhar. E eles devem trabalhar em equipa, não em competição, mas em parcerias, em cooperação uns com os outros. E o verso 39 ainda continua. Muitos samaritanos daquela aldeia acreditaram em Jesus, devido às palavras daquela mulher. Ele disse tudo o que eu fiz. Vemos como esta mulher não conhecia muito acerca de Jesus Cristo. No entanto, ela sabia que Jesus Cristo tinha falado a seu respeito. E o testemunho dela talvez não era muito completo. Talvez você é cristão e diz-me, eu não sei usar muito bem todas as palavras, se calhar até nem falo muito bem português, mas você pode testemunhar daquilo que Cristo fez na sua vida. E foi o que esta mulher fez. E aqueles homens creram em Jesus por causa do testemunho dela. O verso continua no 40. Por isso, quando foram ter com Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles. E ficou lá 2 dias. Muitos outros o aceitaram ao ouvirem-no falar. E diziam à mulher, agora acreditamos não apenas por aquilo que tu nos contaste, mas porque nós mesmos o ouvimos. Temos a certeza que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. E no fundo é assim que funciona o testemunho. Nós relatamos aquilo que Jesus Cristo fez com a nossa vida. Eu tenho tentado compartilhar isso aqui várias vezes convosco, mas chega um ponto em que vocês mesmos têm que fazer a experiência de se encontrar com Cristo e chegar à conclusão de que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. E isso só acontece quando você dá ouvidos diretamente a Jesus Cristo. E é isso que Ele quer fazer consigo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.